Bem, estamos cientes de que o pregador para esse tempo precisa tentar conhecer o seu público, considerar mais de perto um tipo de pensamento e de ouvintes, ler o seu tempo e se manter atento ao uso das palavras, dos sons e das imagens. Com essa consciência, o expositor da palavra precisa organizar o pensamento, construindo o sermão e dando rumo para ele, além de classificá-lo e decidir qual o método a utilizar para atingir o coração da sua audiência. Vamos lá. Depois de escolher um texto e se familiarizar com ele, construa o sermão, determinando o título, a ideia central, a proposição do sermão. O título é o nome do sermão. A ideia central é o trilho por onde o seu raciocínio vai passar para comunicar a mensagem, e a proposição é o resumo do sermão numa só frase. E aí, nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, peraí, vou tentar falar de um modo bem panorâmico, assim, só para a gente ter uma ideia. E eu fiz questão, né, de quando eu vim aqui pregar, dizer o que era o que. Foi de propósito que eu fiz isso, achando que alguns de vocês estariam aqui nesse momento aqui agora. Por exemplo, eu preguei em Mateus 9, versículo 35 a 38. E aí, pegando o raciocínio, né, que a gente está usando aqui. Escolhi o texto, me familiarizei com ele e construí o sermão, determinando o título. O título foi Deus quer usar você. Aí a ideia central: Jesus aponta para a carência de obreiros, desafiando-os a que assumam a responsabilidade pelo avanço da obra. Isso foi a ideia central do texto. Seguindo, a proposição do sermão. E aí onde eu coloquei: Deus quer usar você para, com o evangelho, alcançar os povos da terra, envolvendo-se amorosamente com as pessoas e despertando a igreja ousadamente. Então, oi? Não, ainda tem aqui, é porque eu estava focado aqui, desculpa. Mas obrigado. E aí, em relação a isso, a gente, essa ideia central, esse trilho, foi basicamente o que eu percorri. Eu falei um monte de coisa, mas dentro desse percurso que eu tinha estabelecido. E aí, como é que eu posso dizer? A proposição, ela é o resumo do sermão numa só frase. Então você determinou o assunto, fez uma pesquisa acurada sobre ele, pensou nos tópicos, precisa então dar um rumo para o sermão, descobrindo a ideia central e seguindo por ela com introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, na introdução, você vai captar a atenção do ouvinte e resumir o que vai dizer. Pode começar com uma citação, com uma poesia, com uma pergunta. No desenvolvimento, você vai apresentar a ideia central e desenvolvê-la com suas divisões e subdivisões. E na conclusão, você vai resumir o que foi dito e levar o ouvinte a imaginar o futuro. Pela aplicação, desafiar o ouvinte com um forte apelo à mudança. Pode terminar com uma frase de efeito, com música ou com uma oração. Eu geralmente uso tudo isso. E aí nesse caso, mas depende muito, né? Se é um momento assim, muito tradicional, muito tradicional mesmo, ou eu estou com pouco tempo, e que Deus assim nos abençoe. Acabou. Né? E aí nesse caso, e não estou fazendo aqui juízo de valor, estou dizendo que assim, tem lugares que, se você for pegar para aquela questão de vamos orar, bota um louvor e tal, o pessoal já fica armado. Assim, é cultura, né? Cada igreja é um universo. E assim, tem igrejas que, se você terminar assim, fica meio sem sal. O pessoal quer uma música, né? Quer o baterista castigando a bateria, né? Ou aquele fundo do teclado, né? Assim, varia muito de lugar para lugar. O colega meu veio aqui
uma vez, ele ficou horrorizado, porque no final não teve a bênção apostólica. Entende? É cada lugar, rapaz, cada igreja é um universo. O problema é que tem gente que tem ideia de que é tudo igual no mesmo, e não é, né? E aí, em relação a esse caso, né, você tem a introdução para pegar o ouvinte, você tem o desenvolvimento para apresentar a ideia central e a conclusão para você resumir e levar o cara a agir. Então é importante a gente ter isso em mente. E é bom lembrar, né, que assim, nem todo pregador ele vai ser cirúrgico no uso do tempo, mas geralmente recomenda-se 15 minutos do sermão para introdução. Tomara que a Gisele não esteja assistindo esse vídeo agora. 15% do sermão para introdução, 75% para desenvolvimento e 10% para conclusão. Então, por exemplo, um sermão de 40 minutos teria 6 minutos para introdução, 4 minutos para conclusão e 30 para desenvolvimento, de acordo com a orientação do Robson Marinho. E aí, né, o sermão ele pode ser classificado quanto à sua finalidade, fazendo com que geralmente o sermão seja pastoral, né, aquela coisa do tipo: encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, uma coisa mais ou menos assim, né? Evangelístico, né? Deus é bom, você é mau, entra na fila, senão vai para o inferno. De consagração, desculpa, estou brincando. De consagração, de você fazer um apelo à pessoa, né, para se entregar ou se reentregar, né? Quem mandou lavar a rede, né? Então, aquele negócio de volta para o caminho. E doutrinário: quem é Deus? Quem é Jesus? O que é a igreja? Ou pastor para quê? E aí, ético, né, que é aquela questão de como é que o cristão deve viver, alguma coisa do tipo. E devocional, que de repente é de você tentar levar o cara a ele se dedicar mais a Deus, de ajudar o cara a buscar mais a Deus, a andar mais com Deus, coisa do tipo. E uma vez classificado o sermão, o pregador precisa decidir qual método utilizado para construir o sermão bíblico. No geral, o sermão é construído como temático, como textual ou como o expositivo. E aí a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse assunto. No caso do Facebook está direto, né? Mas no YouTube eu estou fazendo por blocos para ficar melhor o raciocínio depois. E aí vamos lá. Deixa eu seguir aqui para a gente pegar o método, o método utilizado na construção do sermão.